senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura do primeiro Seminário de Meio Ambiente. Encontro Estadual de Secretários de Meio Ambiente, Obras, Agricultura e Pecuária. Um evento que conta com o apoio do Governo do Estado de Minas Gerais, do CREA-MG e com patrocínio da Alphaville. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo presidente da AMM e prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada. A excelentíssima senhora deputada estadual Rosângela Reis. Representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o senhor secretário municipal de Meio Ambiente, Vasco Araújo. O excelentíssimo senhor secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães Chaves. A excelentíssima senhora presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, Zuleika Torquetti. O senhor coordenador estadual de Meio Ambiente do Ministério Público, Dr. Alceu José Torres Marques. O excelentíssimo coordenador do Comitê de Bacias, Danilo Vieira Júnior. O ouvidor ambiental do Estado de Minas Gerais, engenheiro Rogério Nossi. O senhor diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, Altino Rodrigues Neto. O coordenador do Departamento de Meio Ambiente da Associação Mineira de Municípios, AMM, Licínio Eustáquio Mol Xavier. Senhoras e senhores, saudamos também os senhores prefeitos, vereadores, assessores, secretários municipais e demais autoridades presentes que prestigiam esta solenidade. Senhoras e senhores, convidamos a compor a mesa o senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Célio Moreira. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Antônio Carlos Arantes, o senhor diretor administrativo da SEDEC Minas Gerais, capitão PM Arnaldo Afonso, e representando o senhor deputado federal Diego Andrade, a senhora assessora Camila Oliveira. Senhoras e senhores, a questão ambiental é um dos grandes desafios da gestão pública. A preservação dos recursos e ambientes naturais é uma exigência tanto da sociedade quanto das agências e órgãos reguladores. Planejar e conhecer a legislação e suas implicações é primordial. Uma gestão eficiente do meio ambiente é fundamental para que a administração municipal tenha êxito e reconhecimento. Para a mensagem de boas-vindas, convidamos neste momento o assessor de meio ambiente da AMM, Licínio Eustáquio Xavier. Excelentíssimo senhor, presidente da Associação Mineira de Municípios, Antônio Carlos Andrada, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doutor Adriano Magalhães, a qual, por meio de vossa senhoria, estendo os cumprimentos aos demais componentes dessa mesa. Senhores prefeitos,
senhores deputados, secretários municipais de meio ambiente, obras, pecuária, agricultura, caros colegas da Associação Mineira de Município, em especial os meus colegas Sérgio, Gilberto e Cristina, que compõem comigo as ações de meio ambiente da associação. Prezados amigos, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos. A preocupação com os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas faz parte da história recente da sociedade moderna. Apesar dos avanços conseguidos nas últimas décadas, muito ainda resta a ser feito para que consigamos efetivamente construir um modelo de desenvolvimento sustentável. Modelo esse que contempla a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação e recuperação ambiental. O município tem um importante papel no processo de gestão ambiental, na preservação do meio ambiente e no controle das fontes de poluição no nível local, estando mais próximo dos problemas locais. É nele que primeiro se sentem esses impactos ambientais, sendo também onde se apresentam as melhores condições para administrar esses conflitos e construir uma proposta de gestão que contemple os interesses econômicos, sociais e ambientais. Nesse contexto, fica evidente para nós da Associação Mineira de Municípios que a questão ambiental é um dos grandes desafios para a gestão pública. Planejar, aplicar a legislação e conhecer suas implicações é fundamental, principalmente para que a administração municipal tenha êxito e reconhecimento. É na busca desse conhecimento que propomos esse seminário, inédito em Minas Gerais e no Brasil. Essa iniciativa tem como objetivo discutir, refletir e apontar os avanços da questão ambiental no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Como fica a questão do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos? Sobretudo no que tange ao atendimento à Lei Federal de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, editada em 2010. O prazo se encerrou em 2012. Como devemos proceder? Onde buscar recursos? Como preparar meu município para receber recursos nessa área? Como dar condições aos munícipes, principalmente os do meio rural, de sobreviver, produzir, gerar renda sem poluir e ainda receber por isto? Esse seminário que ora se inicia visa esclarecer essas questões e valorizar experiências bem-sucedidas de municípios que adotaram a preservação como bandeira, além de oportunizá-los em primeira mão o conhecimento da nova legislação florestal mineira, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR mineiro. Nossa expectativa é aumentar a conscientização sobre a importância do desenvolvimento da gestão ambiental, em consonância com os preceitos constitucionais, do tocante à atuação dos entes federativos em cooperação administrativa recíproca. Aponta ainda avanços na gestão compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal, municípios, para que tenham todos a oportunidade de entender o modo de intervenção do poder público na consolidação de políticas de desenvolvimento sustentável, ou seja, fazer uma revisão crítica sobre o assunto, para que possam observar o caminho a trilhar, tão importante na estruturação das secretarias municipais de meio ambiente, dando assim condições para que cada município ou região possa assumir a gestão ambiental de atividades de impacto local, a fim de prepará-los para o processo de responsabilidades compartilhadas. Finalizando, ressalto a presença de cada um dos senhores e senhoras
representantes municipais de todas as regiões do estado de Minas Gerais. Fica nosso agradecimento antecipado a cada um de vocês pela confiança em nossos propósitos e na Associação Mineira de Municípios. Muito grato, sucesso no evento. Senhoras e senhores, para sua mensagem, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Célio Moreira. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o presidente Antônio Carlos Andrada, doutor Alceu, nosso procurador, secretário de Estado Adriano Magalhães, deputada Rosângela, pessoa deles cumprimentar toda a mesa, a todos os participantes desse seminário de meio ambiente, que é fundamental. Essa questão ambiental, sem dúvida, é uma situação que preocupa todos nós. E quero aqui, Toninho, parabenizar a MM por trazer, principalmente os gestores, os secretários municipais, para essa discussão. Principalmente a questão dos resíduos, né, e a questão do esgotamento sanitário. Ano que vem, né, se não me engano, agosto do ano que vem, o prazo máximo aí para que os municípios acabem com os lixões, né? A gente tem participado de algumas audiências públicas pelo Estado e também na Assembleia Legislativa, acompanhando a questão dos consórcios, né? E nós tivemos, inclusive, nessa audiência pública na Assembleia Legislativa, onde nós convidamos todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, não alcançamos, né, o nosso objetivo de estar passando essa mensagem. O Ministério Público, né, sempre participando, da época, o doutor Badini fez as suas colocações e dizendo que vai cumprir, o Ministério Público cumprir a risca. Então, é uma questão preocupante para todos nós, essa questão do crime ambiental e da improbidade administrativa que incorre os gestores. Portanto, nós precisamos de acelerar. Eu quero agradecer o presidente da MM, também colocando a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa à disposição para os encaminhamentos, as discussões, e desejar a todos, né, que participam desse seminário sucesso, e com toda certeza a MM vai estar dando todo o apoio, a estrutura necessária para que os gestores, os secretários, as pessoas que lidam com essa questão do meio ambiente, tenham o respaldo. E a Assembleia, tanto, né, eu não vou falar, logicamente o secretário de Estado também vai aqui falar da questão da SEMAD, tanto a SEMAD como a Assembleia Legislativa está à disposição para ajudar e auxiliar, e nós vamos abrir no mês que vem, depois nós vamos encaminhar para todos vocês também uma discussão a nível de Estado dessa questão ambiental. Nós vamos discutir a questão do desenvolvimento sustentável, a questão de Minas Gerais. Então, quero aqui desejar a todos um bom evento e, mais uma vez, sucesso a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para o seu pronunciamento, convidamos o senhor presidente da AMM e prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada. Bom dia. Prezado secretário de Meio Ambiente do Estado, Adriano Magalhães Chaves,
prezado presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia de Minas, deputado Célio Moreira, que é também o coordenador da Frente Municipalista no nosso Parlamento Mineiro. Prezada deputada estadual Rosângela Reis, que tem sido também uma parceira importante do municipalismo. Prezado procurador Alceu José Torres Marques, ex-procurador-geral de Justiça do Estado e que hoje coordena o setor de meio ambiente do nosso Ministério Público. É um prazer tê-lo aqui. Prezado diretor-geral do IMA, Altino Rodrigues Neto. Prezada presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, Zuleika Torquete. Prezado coordenador do Comitê de Bacias e secretário adjunto da SEMAD, Danilo Vieira Júnior. Prezado ouvidor ambiental do Estado de Minas, engenheiro Rogério Nossi. Prezado secretário adjunto municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, a nossa capital, aqui representando o prefeito Márcio Lacerda, que é também um grande parceiro da AMM, Vasco Araújo. Prezado coordenador do Departamento de Meio Ambiente da AMM, o Licínio Xavier, que fez aqui uma abertura com um conteúdo bastante lúcido, explorando as possibilidades e as temáticas que envolvem a questão do meio ambiente. Através dele, quero saudar aqui toda a equipe da AMM, coordenada pelo nosso superintendente-geral, Ângelo Roncalli. Quero saudar também os prefeitos aqui presentes, os secretários municipais de meio ambiente e todos aqueles agentes públicos que estão, de certa maneira, direta ou indiretamente, relacionados ao tema. A AMM se sente extremamente feliz de poder concretizar essa meta de realizar o seminário que agora se instala. Realmente, a questão do meio ambiente, não é preciso dizer muito sobre isso, está consolidada já como um tema fundamental da existência humana no planeta. Hoje as crianças pequenas nas escolas já têm essa consciência de que o meio ambiente é realmente um assunto importante que precisa ser tratado com muito esmero pelo ser humano, porque é desse meio ambiente que o ser humano vai encontrar espaço para sobreviver. Então, a questão do meio ambiente é inquestionável a sua importância, sobretudo agora que o mundo avança num progresso acelerado, com técnicas avançadas para impulsionar o progresso e, atrás desse progresso, deixar um rastro de destruição, de contaminação, de guerras, de problemas que impactam no meio ambiente de maneira imediata, a médio e longo prazo. Basta citar aí recentemente o problema do Japão, daquela usina nuclear lá que sofreu problemas. Já se passam anos e o problema está lá. Não se resolve essa questão do ambiente fácil. Então precisamos realmente ter muita cautela, ter muita atenção para isso. Mas abordar aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais, um ambiente municipalista, voltado para os municípios, essa temática do meio ambiente requer, da nossa parte, sobretudo como dirigente da Associação Mineira de Municípios, uma pré-análise de algumas questões, alguns conceitos que vão nortear o entendimento que nós queremos expor aqui aos senhores, e sem os quais fica difícil compreender. O Brasil hoje vive, talvez, uma das suas maiores crises de organização de poderes e de instâncias federativas. Nunca a confusão foi tão grande na história desse país, entre União, Estado e município, com relação às competências e às obrigações de um e de outro. E nunca também foi tão confusa a relação entre os poderes executivo, judiciário e o legislativo, com a sensação de que a omissão de uns faz com que outros avancem em determinadas áreas, e a gente pode citar exemplos aí muito claros, né, do poder executivo praticamente legislando, impondo a pauta legislativa através de medida provisória, que são atos do executivo, que não passa pelo crivo de ninguém e por discussão de ninguém, e entra em vigor como força de lei. Vivemos nisso, invadindo a área do legislativo, que se mostra incapaz de recuperar esse espaço perdido. E o legislativo, quando não participa, inibe
a participação da própria sociedade. Porque quando uma lei ou um ato é feito dentro do Executivo, em geral é feito dentro de um gabinete. Quando a lei é produzida no parlamento, ela é produzida no plenário, com as galerias cheias, o povo protestando, participando das comissões temáticas, arejando aquele projeto que está andando ali dentro da sua tramitação. Há espaço para essa participação. Então nós vivemos esse problema. E na incapacidade, muitas vezes, ou abusos eventuais de um e de outro, vem o Poder Judiciário, impondo a sua decisão, que muitas vezes está desconectada também da realidade. Se os poderes que são competentes para resolver não conseguem resolver, vem o Judiciário, muitas vezes baseado na lei, mas sem os conhecimentos técnicos que vão embasar a sustentabilidade daquela decisão. O Judiciário tem a lei, tem toda a instrumentação legal, mas a decisão traz impacto administrativo de quem vai cumprir essa decisão. E muitas vezes falta ao Poder Judiciário nessa decisão o conhecimento desse impacto. E aumenta a confusão ao invés de resolver. Então nós vivemos hoje esse quadro. E nesse quadro o município, coitadinho, tem um ditado popular que diz que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Então a bomba estoura em cima do município. Por quê? Porque dentro desse quadro hoje nós vivemos dois problemas graves. Um déficit de participação do município. Tudo que é discutido em Brasília, as grandes decisões nacionais, o município não é consultado. Mas toda decisão em Brasília imputa ao município alguma obrigação. Não há nenhuma política pública em andamento nesse país, não há nenhuma, não são algumas não há nenhuma política pública federal nesse país que não seja executada pelos municípios. O governo federal, a União Federal, não tem capilaridade, não tem estrutura para estar presente em todos os municípios. Então, ele delega para o município fazer o serviço. Isso acontece com Bolsa Família, acontece com o programa Minha Casa Minha Vida, com saúde da família, com pró-infância, na educação, com transporte escolar, com merenda. Quem executa é o município. Só que há um déficit de participação. O município não participa na elaboração dessas políticas. Então, muitas vezes, essas políticas públicas chegam distorcidas, obrigando o município a fazer aquilo que não é o melhor. E o município poderia fazer melhor, porque ele está perto do problema e perto do povo e da população. Mas o programa é engessado, ele já vem pré-determinado. O município tem que aderir. O município não tem espaço para poder impor ou negociar uma outra forma de atuação. Outro problema é a questão do financiamento. Os parlamentares, e aqui vai uma crítica direta ao Congresso Nacional, têm mania de fazer lei para os outros executarem, assim é muito fácil. Até 2014 tem que acabar com o lixão. É muito fácil. Eles falarem isso. Vem aqui acabar. Como é que acaba? Precisa de dinheiro, precisa de estrutura. E isso eles não colocam na lei. Então é nesse quadro tormentoso que os municípios estão vivendo. Os municípios, eu ainda há pouco conversava com o prefeito, os municípios estão se transformando em meros executores de políticas públicas federais. Só executa. O governo cria, concebe o programa, empurra para o município e executa. E se não executar direito, está o Ministério Público, dentro do seu papel de fiscal da lei, de acompanhar se está sendo ou não executado. Quer dizer, essa ação, até certo ponto irresponsável do parlamento, de sair votando as leis sem levar em conta a realidade dos municípios, cria o problema, cria uma demanda, cria uma obrigação, que é impossível do município cumprir, e ainda joga o Ministério Público numa ação que não tem solução. Porque pode processar o prefeito, pode prender o prefeito, o lixão vai continuar. Não é isso que resolve. O que resolve é linha de financiamento, é projeto, é política pública voltada para isso. Então, infelizmente, nós vivemos nesse quadro. Esse quadro de déficit de participação e de déficit financeiro. E é inegável que nos últimos anos, principalmente a partir da Constituição de 88, esses 25 anos de vigência da nossa Constituição, que os avanços na questão ambiental foram grandes. A nossa legislação é farta com relação a isso. A lei, a norma, há diretrizes para todos os setores que se referem ao meio ambiente. A legislação é robusta, é avançada, inclusive, em alguns setores, ainda comentava com o nosso secretário de Estado, somos aí considerados um dos mais avançados do planeta em termos de legislação.
Mas, infelizmente, esse avanço do conceito, né, o avanço da lei, da norma, daquilo que se pretende, daquilo que se busca, não veio acompanhado do crescimento dos instrumentos e as ferramentas de realização. Então, nós temos uma literatura ambiental linda, maravilhosa, mas não temos meios de colocá-la em prática. Não temos dinheiro, não temos recursos. E isso é grave nos municípios, mas é no Estado também, porque essa injustiça federativa, que concentra 70% dos recursos do Brasil em Brasília, gera esse déficit de condição de instrumentos nos estados e nos municípios. O dinheiro está longe do problema. E para buscar o dinheiro é outro parto, é um problema. Porque tem que se fazer o projeto, tem que contratar a empresa para fazer o projeto, porque os municípios não têm estrutura para isso. Esse projeto custa dinheiro, o município não tem financiamento para o projeto, é difícil ter o financiamento. Depois do projeto pronto, ele é encaminhado ao governo. Só Deus sabe quanto tempo esse projeto vai ficar lá até ser aprovado. Depois, na hora de liberar o município para assinar o convênio, tem que estar em dia com o chamado CALC, que poucas pessoas não sabem. O CALC é o Cadastro Único da União, que vê se o município tem alguma pendência. E eles analisam 15 itens. Se o município tiver pendência em um desses 15, ele está impedido de assinar o convênio. Então, por exemplo, se tiver problema com o INSS, dívida, né, se ele tiver algum convênio anterior com alguma dificuldade, algum problema na prestação de contas, se tiver algum débito com a União, enfim, aí vem uma lista de municípios, que são pouquíssimos municípios que conseguem cumprir tudo. Você consegue cumprir... Eu sou prefeito de Barbacena, eu consegui cumprir 14, mas tem um ali que eu não consegui resolver, que é o problema previdenciário, que já vem se alongando em 20 anos, tem um problemão lá, na questão do sistema previdenciário, e eu não, que é próprio, eu tenho que equacionar esse problema. Enquanto não for equacionado, eu não consigo a certidão negativa de regularidade do meu sistema, e sem essa certidão, eu estou fora do circuito, eu não recebo dinheiro nenhum. E assim são todos os municípios. Então, quando se anuncia, o governo anuncia tantos bilhões para isso ou para aquilo, está muito bem, está anunciado, mas pouquíssimos municípios têm condições de chegar a ter esse recurso, trazê-lo ao seu município e colocá-lo em prática. Então, é preciso também desburocratizar, é preciso criar uma linha direta, e é preciso reconhecer a autonomia do município e dar instrumentos para que o município tenha condições de gerir, de administrar. Nós aqui vamos discutir vários temas, eu não vou me alongar aqui nesses temas, mas existem dois que precisam ser abordados. Um é a questão dos resíduos sólidos, o prazo, né, está acabando. O que vai acontecer é que 70%, 80% dos municípios não vão cumprir. Quando ninguém cumpre, eu aprendi isso, a lei é que está errada. Se um professor, dentro da sala de aula, faz todo mundo tomar bomba, o professor que é ruim. Não é possível que a turma inteira não consegue aprender. Está na cara, é claro que o professor não soube transmitir o conteúdo, não soube estimular o aluno. Uma lei que coloca na ilegalidade 70% dos municípios mineiros, ela que está errada. Ela que está fora do contexto. Vai gerar um trabalho enorme para o Ministério Público, vai entulhar o Poder Judiciário, vai colocar prefeitos e gestores públicos na ilegalidade, uma confusão danada, um gasto enorme de energia, e a solução não vai vir. Porque essa não é a solução. Essa questão do resíduo sólido é preciso sensibilizar os parlamentares, o governo federal, de que é preciso adiar esse prazo e criar política realmente de financiamento clara, com recurso identificado, para poder atender essa demanda. Senão não é possível e não é praticável cumprir nenhum prazo. É impossível. Não se dá. É a questão do Plano Municipal de Saneamento, que é outro tópico importante. Criam essa necessidade que é louvável. Ter um plano diretor de saneamento é fundamental. E tem impacto direto com o meio ambiente. Total. Você vai organizar todas as ações em vários anos e focar toda a energia e todo o potencial do município em diretrizes técnicas bem pré-estabelecidas nesse plano municipal de saneamento. Acontece que o plano custa dinheiro. Ele é caro. Para um município pequeno, muitas vezes é 300, 400 mil reais a elaboração desse plano. É difícil. O município não tem recurso. Então vai chegar no ano que vem, também a grande maioria não vai cumprir, não vai ter o plano. Então eles vão viver dois problemas. Primeiro problema, cai na ilegalidade. Aí já está sujeito a processos,
a questionamentos judiciais, enfim, toda essa questão que atormenta os municípios. Por outro lado, quem não tiver o plano não vai poder buscar dinheiro e nem receber recursos vinculados à área de saneamento. Então vai colocar fora do circuito 70% dos municípios brasileiros. A lei é que está errada. Quem elaborou e quem concebeu isso está errado. E por que esses erros grosseiros acontecem? E por que esses erros grosseiros acontecem? Porque o município não é ouvido. Nós vivemos uma federação totalmente distorcida. O que é federação? A federação é a união, o próprio nome fala União Federal, é a união dos estados. Isso foi criado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que inventou a federação. Tem a União Federal e os estados. Só que o Brasil avançou. O Brasil, em 88, colocou na Constituição que o município também vai fazer parte da federação como ente federativo. E o que significa isso? Significa que o Estado tem autonomia política e financeira. A autonomia, a independência quem tem é o país. A União Federal que fala pela nação, que fala pelo Estado. E cada Estado brasileiro, e cada Estado da federação tem autonomia política e financeira, ou seja, ele elege o seu governador, elege os seus deputados, faz as suas próprias leis e arrecada, através de impostos, tem a sua receita. Então, ele tem autonomia política, autonomia financeira. Quando colocaram os municípios dentro desse contexto, os municípios passaram a eleger os seus prefeitos, eleger as câmaras municipais, tem também autonomia política e teve uma receita própria, tem autonomia financeira. Mas a federação, além de tratar disso, ela trata de outra questão, que é a participação. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, elege 3 senadores. Ele está em pé de igualdade com todos os estados brasileiros, lá no Poder Central. Todo Estado do Brasil tem direito a 3 senadores. O Estado grandão, poderoso, o maior do país, que é São Paulo, tem 3 senadores. O Amapá e o Acre têm 3 senadores. Então, diante do Poder Central, todos os estados são iguais. E isso dá um certo equilíbrio à federação. Agora, o município participa desse pacto aonde? Em lugar nenhum. Nós não temos assento no Poder Central. Então, fizeram uma federação capenga. O município não é ente federativo. Ele está se transformando em indigente da federação. Essa que é a verdade. A continuar como está, se não houver uma reversão desse quadro, é preferível, então, extinguir os municípios e o governo federal determina, nomeia um funcionário federal que vai executar para lá as políticas públicas do governo. E se ele não estiver funcionando bem, não precisa de acionar o Ministério Público, não precisa de ir para a imprensa, não precisa de acionar a Câmara, demite e nomeia outro. Mais fácil. Estão matando com os municípios. Não é possível. Ou se dá autonomia realmente, que é o bom e real, de centralizar e dar a condição do município resolver, dentro das suas circunstâncias, os seus problemas. Ou então acaba de uma vez. O que não é possível é viver esse momento híbrido, em que os municípios recebem encargos, é pressionado, e não recebe, não tem condições, não tem meios para agir. Esse é o grande quadro que estamos vivendo. Então, eu estou colocando isso um pouco fora da temática específica do meio ambiente, para que os senhores possam entender que muitos dos fatos indesejáveis, muito do déficit ambiental que ocorre hoje no nosso meio, não é omissão do gestor, não é omissão do gestor público, não é uma ação deliberada do gestor público municipal em não querer cumprir a lei. É a total falta de capacidade, é a total falta de condição financeira e instrumental para colocar em prática essa política ambiental que é boa, que é robusta e que a nossa sociedade merece tê-la implantada, exercida na prática. Então é preciso que os ambientalistas, as pessoas relacionadas ao tema, levantem a bandeira, como o setor da saúde está levantando, pedindo mais 10%, que a União destine 10% do orçamento federal para a saúde. Os estados já têm que colocar 12% e os municípios 15%. É preciso estabelecer uma cota mínima. O Brasil desse tamanho continental, com um meio ambiente rico, diversificado, que é cobiçado pelo mundo inteiro, não tem no seu orçamento federal uma verba específica mínima
para implementar políticas de preservação e de conservação, de estímulo a um desenvolvimento que seja sustentável, não é possível. Então, a bandeira tem que ser essa, pedir mais recursos para o setor, porque aí sim, todo esse arcabouço jurídico já montado, estabelecido, vai sair do papel, vai virar realidade, e nós vamos marcar um tempo para gerações futuras que vão olhar para trás e enxergar que nós fizemos o nosso dever. Muito mais do que conceber, nós realizamos. E é isso que o Brasil precisa. Bom trabalho, um bom seminário a todos. Muito obrigado. Pelas palavras do senhor presidente da AMM e prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, encerra-se a cerimônia de abertura deste primeiro seminário de meio ambiente.